Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui da minha saga. O assunto de hoje é algo que eu já postei há muito tempo atrás no blog, mas que com esse advento desses novos, tanta gente chegando agora no mundo da cidadania italiana, eu achei melhor gravar um vídeo sobre esse assunto e até para explicar, utilizar essa outra ferramenta para poder explicar melhor sobre o assunto que é: por que é uma péssima ideia trazer um acompanhante para o seu processo de cidadania italiana? Depois da vinheta eu vou explicar melhor para vocês como que se desenvolve essa historinha e o porquê que isso é uma péssima ideia, beleza? Solta a vinheta! Bom, gente, antes de mais nada, vamos entender o processo de cidadania italiana. É importante vocês entenderem primeiro isso para depois entender o porquê do vídeo e tal. Bom, a cidadania italiana, ela se dá por quê? Porque há muito tempo atrás houve uma grande imigração de italianos para o mundo, entre eles para o Brasil, e existe hoje a possibilidade de nós, mesmo tendo nascido no exterior, de obtermos a cidadania italiana. O que muita gente não sabe, e que de repente eu vou chocar e vai ficar chocado em relação a isso agora, é que não existe uma lei que diz que os cidadãos brasileiros que são descendentes de italianos têm direito à cidadania. Não existe. O que existe, na verdade, a lei diz o seguinte: nasce italiano o sujeito que tem um dos pais italianos, seja a mãe, seja o pai. Então, a lei só diz isso. Portanto, mas espera aí, Saga, eu não tenho cidadania, meu pai não é italiano ainda, não teve reconhecimento, quem é italiano é meu trisavô. Ok, a legislação diz o seguinte, então vamos lá, no meu caso, meu trisnono nasceu aqui na Itália e emigrou ao Brasil. Teve o meu bisnono. Meu bisnono, pela lei italiana, ele é italiano, porque o pai dele era italiano. Se não houve reconhecimento na época no consulado, se o meu trisnono não foi até o consulado e registrou o nascimento do meu bisavô, não significa que ele não é italiano só porque isso não foi feito. Por isso que quando nós falamos do nosso processo, nós não falamos que não é correto dizer que nós estamos nos naturalizando, nós não estamos adquirindo a cidadania italiana. Nós estamos efetuando o reconhecimento. É um processo simples. Nós nascemos cidadãos italianos porque a lei italiana permite que os cidadãos, mesmo nascido no exterior, isso foi uma ajudinha que nós tivemos em 1912 do legislador que diz, ok, é cidadão italiano quem nasceu de pai e mãe italiano, mesmo tendo nascido no exterior. Então, e nós somos cidadãos brasileiros porque o Brasil adota um sistema diferente da Itália. No Brasil, chama-se ius soli, ou seja, quem nasce em território brasileiro, mesmo de pais estrangeiros, é brasileiro. Na Itália, não. Quem nasce de pais estrangeiros na Itália não é italiano, só é italiano aquele que tem um dos pais italianos, ok? Eu não vou entrar nesse assunto porque eu sou apaixonado por cidadania italiana, eu posso ficar dias falando e eu tenho certeza que se eu continuar falando disso, daqui a 10 segundos as pessoas vão desligar e vão desmaiar porque não vão aguentar, porque a não ser quem gosta muito e é tão retardado quanto eu. Como não é o caso, não é o objetivo desse vídeo falar da cidadania ou das formas de transmissão da cidadania, o objetivo é, eu só queria explicar isso para vocês, para que vocês entendam. Ok, não existe uma lei. Se não existe uma lei dizendo que o cidadão brasileiro que tem origem italiana é italiano, o que existe? Como que nós viemos até a Itália? Como que a gente pode vir até a Itália e fazer o nosso processo? Quando nós entramos aqui na Itália, ou até que nós tenhamos a nossa cidadania reconhecida, nós somos brasileiros e, portanto, somos cidadãos extracomunitários. Tá, não é um palavrão. Extracomunitário significa extra-Europa, extra-comunidade europeia, fora da comunidade europeia. Então existem os cidadãos comunitários, que são aqueles que nasceram e que fazem parte, nasceram não, que têm a cidadania de um dos países da comunidade europeia, francês, espanhol, inglês,
finlandês, enfim, qualquer uma das, alemão, etc, etc, italiano, etc, etc. E existem aqueles que nasceram fora da Europa, que são considerados extracomunitários, como nós. O que acontece? Quando nós chegamos na Itália, nós apresentamos o nosso passaporte brasileiro, porque até que nós tenhamos a cidadania reconhecida, somos brasileiros. E, para tal, nós somos considerados cidadãos turistas, brasileiros turistas. Então, quando nós entramos na Itália, o nosso status imigratório, ou seja, nós seremos reconhecidos, nós seremos tratados como cidadãos extracomunitários. Ok, fala, mas Saga, então se eu sou cidadão extracomunitário, mas como que eu faço a minha cidadania? Porque, como o governo italiano é muito legal com a gente, há alguns anos eles criaram uma circular, veja, não é uma lei, é uma circular, dizendo o seguinte, ok, nós reconhecemos a importância da imigração italiana, etc e tal, para isso, nós, a partir de agora, aceitaremos as pessoas que são descendentes de cidadão italiano e que tenham toda a documentação traduzida e legalizada por um órgão consular no país onde foram emitidos os documentos, vai ter o direito de solicitar a residência numa cidade italiana, mesmo que não tenham permesso de soggiorno, ou seja, não tenham visto italiano de permanência. Vejam que espetáculo, ou seja, nos deram uma oportunidade de, mesmo não tendo um visto, porque o que aconteceu? Essa oportunidade fez com que nós não precisássemos mais esperar, quem tem obviamente condições de vir até a Itália, não precisa mais esperar 10 anos ou 12 anos na fila de um consulado. Pode vir à Itália, desde que com os documentos todos corretos, e pode solicitar a residência no Comune e ali começar a sua prática, que vai durar 2, 3, 4 meses. Ou seja, entre 12 anos, 10 anos, 5 anos e 3, 4, 5, 6 meses que seja, existe uma grande diferença. Bom, chegamos no assunto do vídeo. Existem pessoas que, ao invés de comemorar, ir para as ruas, abrir faixa dizendo: meu Deus do céu, nós temos a possibilidade de ir para a Itália porque o governo italiano nos deu essa possibilidade. O que essa pessoa faz? Ela quer vir com o marido, com a esposa, com o papagaio, com o filho, com o enteado, com a tia, com o cunhado que nem é parente. Quer vir com todo mundo. Aí a gente volta lá no início do vídeo. Você é cidadão extracomunitário. O seu cônjuge, seu parente, seu quem quer que seja, também é cidadão extracomunitário. Como que você vai vir para a Itália com qualquer outra pessoa que é um cidadão extracomunitário para fazer um processo de reconhecimento? Porque aí tem uma outra vantagem. O governo italiano, além desta circular, também criou um outro benefício para nós, descendentes de cidadão italiano, que é um visto específico. Caso o nosso processo dure mais do que 90 dias, o governo italiano nos dá o direito de solicitar uma prorrogação deste visto, que aí ele passa a ser de turismo para espera de cidadania italiana, que pode durar até um ano. Nós pagamos lá em torno de 200 euros, 100 e poucos euros, e podemos permanecer aqui. Nós, descendentes, desde que já tenha tido o início no Comune, porque tem que ter um documento que comprova que começou o processo. Ok, nós temos o direito, você, descendente de italiano, tem direito, mas o seu cônjuge não tem esse direito. Se completar 90 dias, ele vai ter que sair do território italiano. E pior, ele só vai poder retornar depois de 90 dias, porque aí vai ter completado 6 meses da entrada inicial que um brasileiro tem o direito de permanecer. 90 dias a cada 6 meses. Ah, Saga! Não adianta me xingar, não fui eu que criei a lei. Eu sou apenas o mensageiro. Tá? Então não adianta. Ao invés de você reclamar do governo italiano porque o governo italiano não...
Agradeça que existe a possibilidade. Eu não sei, é que as pessoas que estão chegando agora, elas não têm noção do o que foi 2006, o que foi 2007, quando nós brigávamos na frente de consulado. Eu cheguei a abrir faixa na frente de consulado, nós queríamos fechar a Avenida Paulista em São Paulo. Por quê? Porque chegou no momento que nós não tínhamos mais situação. Assim, naquele momento, para vocês terem uma ideia, em 2007, foi feito um estudo que a cidadania naquele consulado, né? Quem entrava naquele momento tinha que esperar 55 anos para ser reconhecido. E nós não podíamos vir para a Itália porque não existia permesso, não existia visto, tinham mudado o sistema. Ou seja, imagina o que é você ter direito a alguma coisa e você não conseguir fazer valer o seu direito. Então, aquele momento era complicado. Hoje não. Hoje, mas demora demora 10 anos em São Paulo, mais 2 para chegar a carta. Mas demora 12 anos, mas você ainda vai estar vivo. Né? Bater na madeira, esperamos todo mundo. Gente, 55 anos, de repente eu não vou estar vivo. 12 talvez eu vou estar. Ou eu pego minhas economias, eu pego junto um pouco de dinheiro e venho para a Itália. Existe hoje essa possibilidade. Então, não adianta, mas sabe, eu conheço fulano que foi com o marido, mas aí ele ficou 90 dias depois, aí ele ficou ilegal e não teve problema. Gente, eu conheço gente que meu pai foi para os Estados Unidos há 15, 20 anos atrás também, sem visto, ficou lá e só ele sabe, quem ficou irregular num país sabe o que é ficar irregular. Graças a Deus eu tive meu pai com essa experiência nos Estados Unidos, que jamais, a primeira coisa que ele falou, jamais fique irregular, porque você não tem noção do que é você sair para comprar pão na padaria, passar um carro de polícia e você ficar desesperado porque você não tem um documento. Então eu não vou nem entrar no assunto aqui de ficar ilegal, porque quem me conhece sabe que as orientações que eu dou são orientações baseadas em relação à legislação. Eu jamais vou dar uma informação sobre como dar um jeitinho, sobre como fazer as coisas erradas. Então, se você conhece o seu amiguinho, a sua amiguinha, o seu familiar, etc., que ficou irregular na Itália, eu não estou aqui para explicar para o restante dos telespectadores como fazer isso de forma incorreta. O objetivo é, se você quer fazer tudo de forma correta, dentro da lei, sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de desespero, faça as coisas da forma como elas têm que ser feitas. Se você tiver, Saga, mas eu faz 30 anos que eu sou casado, eu nunca passei uma noite longe do meu marido ou da minha esposa e não vai ser agora. Tudo bem, faça o seu processo diretamente no consulado no Brasil. É que ninguém é obrigado a vir para a Itália. O objetivo é... Não, eu estou falando isso porque muita gente fala, Fábio, você é muito exagerado, porque não sei o quê, porque não é bem assim. É que eu não tive autorização, e jamais faria isso, de contar histórias que eu recebo por e-mail de determinadas pessoas. Eu não vou falar que eu recebo todos os dias, mas pelo menos uma vez a cada 10 dias, ou pelo menos uma vez por mês, eu recebo um e-mail assim: pelo amor de Deus, responda, estou desesperado. Fábio, sabe o que acontece? Eu vim para a Itália com meu marido. Ok, eu sei que você tinha dito que não era para fazer isso, eu já tinha lido no blog lá o seu artigo, por que não trazer o cônjuge para a cidadania italiana, mas mesmo assim eu trouxe, aí meu processo demorou e meu marido tem que ir embora, e aí eu tô indo embora com ele, mas eu não quero ficar sozinha aqui. Eu não sei o que é pior, a pessoa vir com o marido ou a pessoa ainda me falar que eu tinha lido, mas mesmo assim eu vi. Tem informação, gente! Por que faz da mesma forma? Gente, aqui na Itália, por mais problemas que tenha, por mais Berlusconis que existam, as coisas são diferentes do que a gente está acostumado no Brasil. Aqui ou é ou não é. Ninguém vai dar um jeitinho. Se o seu marido... Você nunca vai chegar num posto policial e falar assim, olha, meu marido tá aqui, ele vai ficar ilegal. Que o senhor deixa, ele vai ficar... Ninguém vai falar, não, pode ficar ilegal, não tem problema. Gente, não existe. Então, esse vídeo era para mostrar para vocês, principalmente para os novos, para a galera que está chegando agora, que de repente não entende bem do processo, não sabe bem como funciona a legislação na Itália, não sabe como funciona o sistema de visto, não sabe principalmente como que é o processo burocrático.
esse vídeo é para essas pessoas. Então, se você pretende vir fazer o seu processo, não traga um acompanhante que não seja... Claro, se vocês são um casal e ambos têm o direito à cidadania, cada um pela sua família, sem problemas. Venham os dois, cada um, vocês vão ter ambos o direito de pedir a residência e ambos o direito de permanecer depois de 90 dias. Caso contrário, só um de vocês tem o direito, porque outra coisa, o marido, não é porque a esposa, depois que terminar o processo, ele já vai poder pedir a naturalização por matrimônio. Aqui na Itália tem que morar no mínimo por 2 anos para poder pedir a naturalização do cônjuge. Ou fora da Itália, 3 anos de casamento. Então não é, mas a gente já vai fazer tudo junto. Não, gente, não vai fazer tudo junto. Até porque, repito, o cidadão, o cônjuge, o extracomunitário só passa a ter direito a um visto, a permanecer na Itália depois que esse descendente obtenha um reconhecimento. Uma vez que ele obteve o reconhecimento, e não é assim só porque teve as carteiras de identidade vai dar um visto para o marido. Tem que ter um imóvel, tem que estar trabalhando, vai ter que comprovar que pode sustentar o cônjuge. Enfim, a questura pede vários, tem que estar morando sob o mesmo teto dentro de uma casa, deve ter feito um documento chamado cessione de fabricato antes, quando entraram na casa. Então, gente, é assim, o processo de reconhecimento é algo sério, é um processo burocrático, realizado por vários órgãos públicos, não é só um órgão envolvido, então tem a Agência delle Entrate, tem a Polícia Municipal, depois tem dentro do Comune, que é um órgão, mas tem vários setores, primeiro é o Ficha Anagrafe, depois é o Ficha Stato Civile, depois o Ficha Elettorale, porque você passa a ser cidadão italiano, você vai ter que receber a cédula de eleição quando tiver. Gente, é um processo burocrático. Como tal, pensem nisso, é um projeto. Vir para a Itália... Porque muita gente fala, mas eu vou reconhecer, vou tirar minha cidadania, vou lá para a Itália, fico lá uns dias, lá uns meses, lá, pego o meu papel e vou embora. Para você pode ser um papel qualquer que você pega e vai embora. Para a Itália, para o Comune, para a Questura, que é a polícia e tal, o reconhecimento da nacionalidade italiana. Você vai ter o mesmo direito de que qualquer outro cidadão que nasceu aqui. Você vai ter direito a votar e ser votado. Então, por mais que você, que está aí achando que tirar a cidadania é só pegar um papel para poder circular livremente pela União Europeia, não é assim que o órgão italiano vê. O órgão italiano, os órgãos italianos, eles veem isso de forma muito séria. E é muito sério. É a aquisição da nacionalidade de um país. Beleza? Um grande abraço a todos mais uma vez.